Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? Hoje vamos falar sobre estresse no relacionamento. E eu quero te convidar para assistir comigo. Vai ser um material muito interessante. Você esteja assistindo no Instagram, talvez no Facebook, talvez no YouTube, não sei. Mas tenho certeza que vai valer a pena e vai te ajudar com algum estresse que você de repente esteja passando no seu relacionamento, ok? Essa semana eu vou dar um enfoque todo especial em estresse no relacionamento. E eu vou, de repente, ressaltar alguns pontos que são mais corriqueiros, que são mais comuns, que os meus clientes mais me trazem, né? São aqueles problemas de estresse em função de uma falta de comunicação, em falta, de repente, de acordos mais claros, de repente, problemas de acordou uma coisa, não fez, não cumpriu, enfim, toda uma função que de repente pode desalinhar, né? E de repente trazer algum transtorno, algum desconforto, algum estresse. E essa semana especificamente eu vou falar sobre isso, eu vou abordar esse tema. Depois de ter uma DR com a minha esposa, a gente decidiu que eu vou falar sobre isso. E claro que eu vou falar, porque faz parte do jogo. Então vamos lá, vamos falar então sobre estresse no relacionamento. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Mário Aikna, sou especialista em estresse e eu quero te ajudar. Trabalho com atendimentos individuais, um a um, ajudando os meus clientes então a resolver isso que de alguma forma está atrapalhando, de alguma forma está causando algum desconforto interno e isso se reflete, claro, na vida aqui fora. Seja nos relacionamentos pessoais, profissionais, não importa, porque o estresse ele começa aqui dentro. E depois que ele começou aqui dentro, ele se reflete aqui fora, ok? Então, essa semana eu vou dar um enfoque todo especial. Eu que faço as minhas lives segundas, quartas e sextas, às 19 horas, eu vou dar um enfoque todo especial sobre estresse no relacionamento, ok? Independente de onde o estresse ele acuse, qual é o assunto, qual é o tema, qual é o local, enfim, estresse é estresse. Ele acontece aqui dentro e de alguma forma a gente reflete, a gente projeta ele aqui para fora. Né? Muitas vezes até culpando outras pessoas pelo estresse que nós experimentamos aqui dentro. E hoje a gente vai abordar. A gente vai abordar alguns tópicos que são importantes em relação ao relacionamento e que são pontos que causam mais desconforto, causam mais estresse. Seria comunicação? Seria, de repente, acordo? Seriam, enfim, coisas que um relacionamento, que dentro de um relacionamento se faz e ao longo do tempo talvez precisa se reorganizar, precisa se realinhar, né? Seja até mesmo um propósito comum entre o casal. Né? Aqui, essa semana, eu vou dar um enfoque todo especial para o relacionamento amoroso, ok? Então é interessante. Se você tem algo que gostaria de trabalhar, algo que gostaria de ressignificar, algo que gostaria de melhorar em relação ao estresse no relacionamento, essa semana terá um enfoque todo especial, ok? E se você está assistindo, coloca para mim, o que mais será que gera o estresse no relacionamento? Para você, o que mais gera o estresse no relacionamento? Seria a comunicação, a falta dela, enfim. Vê para mim, coloca para mim aqui o que mais estressa você. Você que está assistindo, você que está acompanhando, e de repente até pode colocar aqui embaixo, quando você assistir esse material, coloca aqui embaixo o que mais estressa você no relacionamento. Seria o relacionamento, seria o outro, seria a condição financeira. Sabe que eu já atendi clientes que me trouxeram situações do casal, da relação do casal, mas que não era o outro, e sim a relação financeira. Bem curioso. E isso causava muito estresse no relacionamento. Entende? Então, coloca para mim, segundo o teu ponto de vista, o que mais estressa você no relacionamento? Quais são os assuntos, os tópicos? Seria você que anda estressado, estressada? Seria o seu parceiro, a sua parceira? Coloca para mim, compartilha comigo e isso vai me dar então assunto, recurso para eu abordar ao longo da semana. E eu vou devolver para você de acordo com o conhecimento que eu tenho, com as técnicas que eu utilizo, com os métodos que eu utilizo,
eu fazendo formação aqui no país e fora também, eu vou devolver para você com todo o meu conhecimento, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, deixa eu começar então por algo que é mais corriqueiro nos atendimentos individuais, algo que é muito comum, o estresse no relacionamento sobre só um minutinho, por uma questão de comunicação, ou seja, às vezes o cliente traz de um jeito que parece que falta comunicação, mas na realidade, bem da verdade, tem a ver com uma comunicação entroncada, uma comunicação atrapalhada, uma comunicação no relacionamento amoroso que de alguma forma causa esse estresse. Um fala uma coisa, o outro não entende, ele não entendeu da mesma forma que foi dito, e daí ele já responde do jeito que ele entendeu, e a outra pessoa que disse já sabe, e aí começa a virar uma bola de neve, começa a virar uma coisa só. Então, se você está assistindo aqui comigo, coloca para mim o que mais gera estresse no relacionamento amoroso para você. O que mais causa estresse para você, ou o que mais você já identificou ao longo do tempo, ao longo da sua vida, que dentro da sua experiência, claro, o que mais causa estresse. E essa semana eu vou dar um enfoque todo especial sobre o estresse no relacionamento. Fala, meu amigo Juliano, como é que vai a Vossa Senhoria? Tudo bem? Vamos lá então, vamos falando sobre estresse no relacionamento. Essa semana vamos tocar sobre esse ponto, especificamente nesse ponto, tá bom? E se você tiver alguma ideia, alguma dica, por favor, compartilha comigo e eu vou devolver aqui então para vocês. Vamos lá então? Então, como eu estava dizendo, é muito comum o cliente trazer situações dentro da comunicação, o assunto comunicação, ou seja, o cliente muitas vezes traz um assunto onde ele aborda que diz que falta comunicação, né? Segundo as palavras dele, falta comunicação. É como se a outra pessoa não falasse, né? Bem da verdade, é como se a outra pessoa, o parceiro, ele não falasse. É como se só um falasse e o outro não falasse, né? Ficasse mudo, não falasse mais. Mas bem da verdade, ao fim e ao cabo, tem a ver com uma comunicação entroncada, atravessada. Uma comunicação é como se tivessem basicamente dois idiomas, uma pessoa de um país e a outra pessoa do outro país. Então elas não se entendem. Isso é muito comum nos relacionamentos. É algo que é bem difícil, bem delicado de tocar. O Juliano colocou aqui, tirar conclusões a partir de ruídos na comunicação não é o que eu digo, e sim como eu entendo. Ou melhor, como não sou entendido. Tá certo, Juliano, perfeito. Então, percebe, né? Percebe que isso é muito comum. Percebe que cada um... vamos combinar? Casamento já é eu costumo falar, né? É uma mágica, né? Colocar dois mundos dentro de uma casa, colocar dois mundos, percebe, quando as pessoas se casam e cada um vem de um universo diferente. Esses dias eu ainda falava isso com a minha esposa, né? Percebe? Um vem de uma família e o outro vem da outra. Cada uma das famílias tem as suas tradições, os seus costumes, os seus hábitos, a sua maneira de conversar, a sua maneira de discutir, a sua maneira de brigar, e a outra é completamente diferente. Cada família é de um jeito, e é natural que cada um dos parceiros carreguem frações desses costumes, desses hábitos, dessa maneira de se comunicar, dessa maneira de se expressar. Isso é natural. Cada um se expressa de um jeito, ponto. Então percebe, já é uma mágica eu consigo colocar dois universos dentro de um só, dentro de uma casa, dentro de um mundo. Cada um com as suas maneiras, os seus costumes, as suas tradições, a sua maneira de se comunicar, de falar, de fazer as coisas, deixar de fazer as coisas, completamente diferente do outro. Mas, no entanto, se força-se para que seja igual, para que seja tudo de uma mesma forma, mas não é assim que funciona, né?
Quando nós crescemos em uma família que se comunica muito, que fala muito alto, que se expressa, que grita, que discute, é natural que eu carregue fração disso para o meu relacionamento. Enquanto na outra ponta, se tem uma pessoa que nasceu em uma família onde pouco se discute, pouco se dialoga, pouco se conversa, pouco grita-se, pouco discute, pouco até se resolve as coisas, é natural que a outra pessoa também carregue isso para o casamento. Isso é natural. Então imagina, opa, e aí Janilma, tudo bem? Estamos falando de estresse no relacionamento. Se você tem uma situação aí, ou de repente compartilha comigo o que mais causa estresse no relacionamento para você. Compartilha comigo. Essa semana vai ser inteirinha sobre estresse no relacionamento amoroso, ok? Relacionamento amoroso, específico para isso, tá bom? Eu escolhi fazer isso porque eu recebi vários clientes com esse tema e eu acho que é o momento de eu colocar esse assunto que eu acho que é bem pertinente e é um assunto muito, muito importante. Hoje todo mundo em casa, aliás, muitas pessoas em casa, home office, enfim, toda essa função. É natural que esse tema venha à tona, que o estresse venha à tona, como desde o início da pandemia para cá, né? Haja visto vários problemas conjugais que já apareceram ao longo dessa pandemia, home office, todo mundo presente, todo mundo em casa, os filhos não estão indo para a escola, não sei qual é a regra na sua região, onde você está assistindo e quando você estiver assistindo, mas no momento que eu estou gravando aqui, não está liberado as escolas, muitas repartições não estão liberadas também, vários trabalhos estão sendo home office, então está muito complicado essa questão e é natural que todo mundo em casa ou muitas pessoas em casa, coisa que era diferente antes, se trabalhava ao longo do dia, se estudava ao longo do dia e se retornava à noite. Então tudo isso é natural que gere um transtorno, ok? Só acompanhando, diz a Janilma. Tá certo, tá certo. Então, Janilma, eu tô falando sobre estresse no relacionamento. E é essa a ideia, né? De poder colocar aqui o que mais causa estresse no relacionamento amoroso. E uma das coisas que mais aparecem nos atendimentos individuais para os meus clientes me trazem esse tema para eu ajudá-los com o atendimento individual, é justamente uma comunicação entroncada, uma comunicação que não é entendida. Muitas vezes é falado, mas não é entendido, né? Então, essa semana eu vou dar enfoque nisso. E falando sobre isso, retomando então o que eu estava falando, é natural que dentro de um relacionamento, pessoas que vêm de famílias distintas, tradições, costumes distintos, é natural que cada um tem uma maneira de se expressar, cada um tem uma maneira de falar, os costumes, as características linguísticas, enfim, uma série de coisas. E o ser humano, de uma maneira geral, ele é muito bom de falar de forma generalizada, ele generaliza muito na hora de falar. Ele economiza, ele poupa, ele simplifica, ele abrevia muito as comunicações, as frases, enfim. É como muitas vezes eu dizer, me alcança aquilo ali, me alcança aquilo lá. Né? Aquilo lá o quê? Né? Então é muito comum do ser humano fazer isso e obviamente vai trazer um transtorno, vai trazer, claro, um estresse. Outra coisa pode ser também a maneira como eu falo. Né? Às vezes não é nem tanto o que eu digo, mas como eu digo o que eu digo. Né? Como eu digo o que eu digo, exemplo, é diferente de eu dizer, me alcança aquilo ali. Essa é uma maneira de falar. A outra maneira de falar é dizer, me alcança aquilo ali. Entende? Tem toda uma entonação de voz, posicionamento corporal, meu rosto modifica, o volume da voz, entende? Tudo isso modifica e a outra pessoa já entende de uma maneira diferente. Ainda mais se
O berço que ela veio, a família que ela veio, não é de se comunicar dessa forma. O contrário também, ele é verdadeiro, ou seja, eu sempre falo mais alto, eu me comunico mais alto, eu falo mais alto. Em algum momento eu começo a falar mais baixo, me alcança aquilo ali, vamos fazer aquilo, tem alguma coisa diferente. Entende? Tudo isso tem estados emocionais envolvidos. Tudo isso é envolvido muito em estado emocional, ou seja, o jeito que eu falo, a entonação que eu utilizo, o posicionamento corporal que eu utilizo, ele é motivado por um estado emocional. Mas o ponto-chave desse material de hoje, dessa live de hoje, não é tanto isso, mas sim como cada um se expressa, melhor se expressa. E eu quero te convidar para que observe essa live de hoje e de repente saber qual é o idioma que você utiliza. Como assim, Mário? Idioma? Como assim? Qual o idioma que eu utilizo? Espera aí que você já vai entender. Espera aí, acompanha até o final que tu vai ver. Então, quando você se cria em uma família, exemplo, que tem várias pessoas, eu vou voltar um pouquinho para ficar mais simples. O ser humano, ele interage com o mundo aqui fora, com o universo aqui fora, através do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente, né? E quando ele sente, tem a ver com o olfato e tem a ver com o tato, ok? Pois bem. Então, quando o ser humano ele interage com o mundo dessa forma, tudo que eu vou fazer tem todos esses sentidos envolvidos, ok? Tem pessoas que se identificam muito mais pela parte visual, que tem muito apelo visual nas coisas que ela fala, nas coisas que ela faz, nas coisas que ela cobra, nas coisas que ela desenvolve, entende? Tem muito apelo visual. Tem também aquela pessoa que tem muito apelo auditivo, presta muita atenção no que é dito, observa qualquer ruído. Às vezes o som, o volume do som da TV atrapalha o que está fazendo. Às vezes um ruído, opa, tem alguma coisa estranha, tem algum ruído. São pessoas que são orientadas auditivamente, entende? Ela se orienta no mundo através do sentido auditivo, assim como tem a pessoa que se orienta no mundo através do sentido visual, ok? Através do sentido visual. E também tem a pessoa que se orienta no mundo através do sentido sinestésico. E o sinestésico envolve, claro, a parte do tato, a parte do olfato e a parte do paladar. Tem também uma quarta parte, que é uma parte mais digital, ok? Que ela foi identificada ao longo do tempo, ela veio depois, mas ela também está inserida nisso que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Pois bem, então quando a gente está se comunicando com alguém, seja o nosso parceiro, o nosso cônjuge ou qualquer outra pessoa, se eu me oriento visualmente pelo mundo, é natural que na minha comunicação tenho muitas palavras, vários predicados visuais. Muito claro, tá turvo isso que tu tá dizendo, não tá claro para mim, isso que tu tá dizendo, eu não tô conseguindo enxergar direito, a tua explicação não tá clara para mim, entende? É mais ou menos nesse sentido aí. Não tem só a ver com o que eu falo, não, de forma nenhuma, mas o falar tem muito a ver como eu demonstro, como eu me expresso, ok? Então, ok. Então tem a parte mais auditiva. Pessoas que prestam muita atenção no que é dito e muitas vezes essas pessoas que elas escutam, muitas vezes para elas escutarem, prestarem atenção, elas não olham fixamente para você. Muitas vezes não é olho no olho.
porque a maneira dela absorver as informações do mundo é pela partícula auditiva. Então é natural que você esteja falando, se você é visual, e o auditivo ele presta atenção assim, ó. Ele presta atenção assim, ó. Olhando para baixo, prestando atenção assim, ó. Às vezes mexendo no celular, mexendo em alguma coisinha para distrair, mas ele está prestando atenção em você assim. É estranho, né? Parece estranho, mas na realidade nós nos orientamos pelo mundo, cada um por uma preferência, ok? É uma regra isso? Não, não é uma regra. O que eu estou falando aqui são os extremos, claro. Então, te falando um pouquinho sobre a questão da comunicação, então nós temos o visual, que ele se orienta através da parte visual, extremamente visual, ele foca e observa tudo que está sendo feito, como está sendo feito, a disposição das coisas, tudo de forma clara, de forma objetiva, ele entende de forma clara as coisas que são feitas. A outra, ela entende através de uma harmonia sonora, entende? Tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, como está sendo falado. Então, para essa pessoa que é auditiva, para ela prestar atenção, ela precisa se virar muitas vezes. É como se ela andasse assim, ela enxerga o mundo assim, entende? E muitas vezes você vai identificar que enquanto o visual quer olhar olho no olho, porque ele é extremamente visual, o auditivo não. O auditivo ele gosta de prestar atenção assim. E não tem nada de errado. Ele está prestando atenção. Mas o visual, por sua vez, se um dos parceiros são visual e o outro é auditivo, a pessoa que é visual quer olhar olho no olho. E se o auditivo não olha olho no olho, o visual já se ofende. Não, mas como assim? Olha para mim, presta atenção no que eu tô dizendo. Ah, tá, vou prestar atenção, eu vou prestar atenção. Mas na realidade não, ele presta mais atenção pela parte auditiva. Se o auditivo virar e olhar para ti, ele não presta atenção. Ele não presta atenção. É muito difícil. É muito difícil. Então te dá conta, são comunicações diferentes, ok? Enquanto o sinestésico já é aquele que gosta do toque, gosta do abraço, vamos sentar aqui, vamos conversar. Entende? Ele é um pouco diferente. Cada um tem as suas características. Cada um de nós temos as nossas características, dependendo de como você se guia. Entende? Dependendo de como você se guia. Então é interessante. Você que está assistindo aí, se puder coloca para mim. Como você se guia pelo mundo? O que mais te chama atenção? Com o que mais você se conecta? É com a parte visual, com a parte auditiva, com a parte sinestésica? Qual dessas partículas sinestésicas, aliás, com essas partículas sensoriais, você mais se conecta? Né? Porque isso mostra como você se comunica, isso mostra como você conversa com o mundo. Isso não é só com o seu parceiro. Não, isso aí é com o mundo. Você muito se comunica assim com o mundo. Né? Então, quando você está se comunicando, por exemplo, você é uma pessoa extremamente visual. Eu estou falando dos extremos, tá? É muito visual e a outra pessoa é muito sinestésica. O visual, quando ele vai cumprimentar, ele ergue a mão e ele quer te olhar de longe, ele quer te olhar dos pés à cabeça. Mas, no entanto, quando a gente observa isso, não tem alguns ditados, né, que falam, tá olhando dos pés à cabeça, nossa, né? Então, na realidade, isso é muito coisa do visual. O visual, ele olha dos pés à cabeça, ele precisa olhar, faz parte do canal sensorial preferencial dele. Essa é a referência. É por aí que ele se guia pelo mundo. O auditivo não. O auditivo ele não precisa olhar. Ele vai cumprimentar, ou às vezes não, mas isso não é um problema para ele. Mas o sinestésico ele precisa tocar, ele precisa apertar a mão, ele precisa dar um tapa no braço, dar um abraço, sabe? Ele precisa, vamos sentar aqui para a gente conversar, entende? O sinestésico é muito assim. Essa etapa da pandemia, para quem é sinestésico, é uma tragédia. É uma tragédia.
Para quem é visual, não mudou muito não. Não mudou muito não. Quem é mais visual e está ouvindo agora, talvez está se reconhecendo aqui. Não dá muita bola não, né? Então tá bom. Não faz falta nenhuma para mim, né? Então, quando veio a pandemia, claro, muita coisa mudou, não pode tocar, não pode abraçar. Então, o sinestésico, ele sofre mais em função de não poder tocar, de não poder sentir a outra pessoa. Porque a maneira como ele se relaciona com o mundo é através do toque, através da sensação, através do abraço, através do aperto de mão, né? Isso é muito comum, isso é muito comum. Deixa eu ver aqui o que colocaram aqui. Eu gosto de conversar olhando para a pessoa. Perfeito, perfeito. Isso me mostra um pouco, Janilma, porque eu vejo que tem muitos detalhes no teu trabalho, né? Você que trabalha com decoração, com bolos e tudo mais, eu percebo que precisa ter muito detalhe visual para alcançar aquele resultado. Então, para mim, já estava já estava mais ou menos visto, eu já tinha identificado, né? Foi só uma prévia, né? Então, para você ter aquele resultado, é natural que você então desenvolva uma partícula visual muito forte, né? E vamos lá, né? Então, quando o casal ele está conversando e ele não consegue se entender muitas vezes, é porque o visual ele usa o seu idioma, o visualês. O que é sinestésico, ele usa o sinestês. Entende? Eu estou aqui brincando, claro. Agora, imagina, cada um usa um idioma. Fica muito difícil dos dois conversarem, fica muito difícil dos dois interagirem. Por quê? Eles usam comunicações diferentes, maneiras, estratégias diferentes de se comunicar, e é natural que não se entendam, é natural que não consigam chegar num denominador comum. Isso é muito difícil, porque na realidade, quando eu falo de um jeito, quando eu me expresso de um jeito, eu estou me expressando através da parte visual, usando o visualês, características visuais, predicados visuais, enquanto o que é sinestésico usa uma outra maneira, um outro idioma, o sinestês, que é completamente diferente. É um tom de voz diferente, é um tom mais baixo, é um tom mais grave às vezes, e muitas vezes senta aqui, vamos conversar, vamos resolver, toca na mão, toca no braço, entende? Tem essa necessidade, né? Então, isso é muito comum, e isso é a parte básica da coisa. Isso tudo foi identificado através da Virginia Satir, uma terapeuta de casais nos Estados Unidos, que ela tinha bons resultados, ótimos resultados. E como que ela atingiu os resultados dela? Olha que curioso isso. Virginia Satir, ela foi estudada por Richard Bandler e John Grinder, os criadores da programação neurolinguística, que eu tenho informação aqui no Brasil e no exterior. E por que eu estou trazendo essa situação da Virginia? Tudo isso que eu estou falando aqui, dessas características linguísticas, desse perfil, desses perfis, tem a ver com um trabalho que foi identificado e pesquisado junto com ela. John Grinder e Richard Bandler estudaram junto, pesquisaram, modelaram, buscaram um modelo de como ela faz, como que ela fazia. E ela, ela era terapeuta de casais, ela colocava as duas pessoas frente a frente, e ela identificou que cada um falava de um jeito. Um falava que ele não olha para mim, ele não me enxerga, ele não vê o que eu faço. Ó, tá vendo? Ele não vê o que eu faço, ele não me enxerga. Entende? Pessoas que são visuais, que se guiam pelo mundo através dessa preferência sensorial, visual, é muito comum dela se sentir não vista, né? Dela se perceber não sendo vista. Isso é muito comum, porque quando ela faz algo que não é visto segundo o ponto de vista dela, segundo o ponto de vista dela, então ela não é vista, né? E por quê? Essa característica linguística tem muito a ver com a preferência sensorial visual. Ele não me enxerga, ele não vê as coisas que eu faço,
as coisas que eu faço para ele não vê as coisas que eu arrumo, ele não vê o presente, ele não me vê, ele não me enxerga, entende? Está muito conectado com isso. E a Virginia Satir identificou. Que interessante! Ela fala muito no canal preferencial visual. E a outra pessoa? Deixa eu ver como é que a outra pessoa fala. Então agora, fulano, fala agora quais são as suas queixas, quais são os teus problemas. Ela não escuta o que eu digo. Eu digo para ela que eu a amo, eu amo essa mulher, mas ela não me escuta. Eu falo para ela, ela não me escuta. Ela não entende o que eu digo. E a gente tenta conversar, eu tento explicar para ela, ela não me escuta. Sabe? Parece que eu estou em casa e eu não sou escutado, ninguém me escuta. Parece que eu não sou ninguém. Entende? Então, percebe, são características distintas para a comunicação, como especificamente eu me comunico. Entende? Isso que eu estou falando aqui, basicamente, é uma aula de programação neurolinguística que você pode ter e pode se dar conta disso. E quão importante é como eu me comunico. Então, como dica, é interessante identificar como o outro se comunica. Essa é a minha dica. Como o outro se comunica. Quais são as características linguísticas que o outro utiliza? Observa isso. Se ele utiliza várias características junto, utiliza várias, é mais flexível, pode utilizar mais características linguísticas. Se usa muito uma característica marcada, seja visual, auditiva, sinestésica, então é interessante que você direcione isso, que você direcione usar mais o visualês ou mais o auditivez, mais o sinestês, para que a outra pessoa também entenda o que está sendo dito. E parece maluco, né? Mas como assim, Mário? Como é que o outro não vai entender o que é dito? Como assim? Na realidade, o outro entende melhor quando ele escuta o seu próprio idioma, as suas próprias características linguísticas. Então, é curioso, por mais que seja maluco, é curioso e interessante. E é isso que eu estudo. É isso que eu trabalho e é com isso que eu ajudo os meus clientes, então, a mudar essa experiência que de alguma forma atrapalha, né? Às vezes, pessoas que são mais auditivas se ofendem mais pelo que é dito, percebe? Pessoas que são mais sinestésicas se ofendem mais pelo que é feito. Ele fez algo para mim, entende? Pessoas que são visuais também têm uma mescla disso, mas é mais do que é feito também, mais do que é mostrado, mais do que ele identifica ou do que ele não identifica. Às vezes ele não entende porque ele não vê, às vezes ele não entende porque ele não consegue observar o contexto, o cenário, né? Não fica claro aqui porque ele não consegue visualizar o todo, entende? Então, essa é a minha dica para que você então siga em frente, que se conecte um pouco mais com o seu parceiro através do idioma que ele utiliza. Observa isso. E procura te flexibilizar. Isso também para mim, vale para mim. A minha esposa ela é muito visual e eu sou mais auditivo e sinestésico. Então, tem essa discrepância na comunicação. É natural. Então, esse é o nosso desafio, de ajustar essa comunicação para seguir em frente. Então, quando você estiver se comunicando, procure observar, ouvir, sentir como você se comunica, para que você então consiga observar como o outro se comunica. Como que o outro se expressa. Entende? Você vai poder ter essas informações em mãos. Você vai poder se expressar muitas vezes de um jeito que fica mais claro para o outro. Vai ficar mais claro, vai ficar mais harmônico, entende? Você vai sentir que vai ficar mais tranquilo se comunicar. Percebe? Agora eu estou usando os 3 idiomas aqui. Vai ficar mais claro, mais harmônico, mais claro visual, mais harmônico auditivo. Então você vai sentir de uma forma mais tranquila, entende? Então, quando você estiver se comunicando, procure observar, procure se perceber como especificamente você se comunica, como especificamente o outro se comunica
e procure então ajustar essas características linguísticas para que vocês então consigam se comunicar um pouco melhor. E vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais leve, vai ficar mais harmônico. Então vocês vão conseguir levar adiante então esse relacionamento aí. E claro, sempre terão os desafios da vida, e assim acontece, a gente está vivo, né? Então, quando a gente está vivo, os desafios aparecem e é nosso trabalho, então, identificar e resolvê-los, né? Então, quando a gente tem essas informações, quando a gente está em posse dessas informações, fica mais simples, fica mais fácil de poder conduzir de um jeito mais tranquilo, mais harmônico, né? Tá bom? Se você chegou agora e não assistiu ela por completo, tem a ver com essa live aqui, tem a ver, estou falando sobre estresse no relacionamento. Eu quero te convidar para que você fique comigo ao longo da semana, se você gostou desse tema, desse assunto, para que você então absorva mais conteúdos que eu vou disponibilizar, conteúdos que eu vou entregar para você e várias dicas para você então seguir em frente com mais recurso, mais tranquilidade, mais confiança, para que você possa lidar melhor no seu relacionamento amoroso. Tá bom? Aceito dicas e sugestões. Se você tem alguma dica sobre relacionamento, estresse no relacionamento, manda para mim. E aí então eu vou conseguir devolver para você com algumas dicas e sugestões. Tá bom? Obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme. Lembra, né? Live toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, tá bom? Falando sobre estresse e estresse em cada ponto, cada tema, cada assunto. Essa semana eu vou abordar sobre estresse no relacionamento amoroso, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu, valeu, valeu!